Boa noite. Sejam bem-vindos ao ciclo de conferência A Estátua de Glauco, a degradação e a reconfiguração do humano em Rousseau. Essa é uma atividade de extensão oferecida pelo NEPEF, Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O ciclo é composto por 8 conferências, sendo a de hoje a sexta, com o título Não vejo traços da mão humana, jardinagem e razão sensitiva. O ciclo foi idealizado e organizado pelo professor doutor Wilson Alves de Paiva, o qual será nosso conferencista. Professor Wilson, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Meu nome é Sara, sou doutoranda em Educação no PPGE e estarei com vocês coordenando o chat. Durante a apresentação do texto, fiquem à vontade para comentarem, trocarem ideias e deixarem suas questões. Selecionaremos algumas delas para serem repassadas aos conferencistas. Além disso, ao final, passaremos também pelo chat a lista de presença. Convido o professor Anderson Pereira Lima, doutorando em Educação e aluno do PPGE, o qual estará no apoio técnico. Boa noite, Anderson. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Convido também o Gustavo Henrique Alves de Lima, mestrando em Educação, aluno do PPGE. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Sara. Boa noite a todos. Em cada conferência, teremos um convidado rousseauista para fazer, ao final, suas considerações. Conosco, nessa noite, o professor doutor Luciano Façanha. Ele é bacharel em Direito e licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Filosofia, com estágio de pós-doutorado na PUC São Paulo, é professor do Departamento de Filosofia da UFMA, é membro da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, ABS 18, coordena o Núcleo de Estudos dos Pensamentos Iluministas e é líder do Grupo de Estudo e Pesquisa Interdisciplinar Jean-Jacques Rousseau, na UFMA, há 15 anos. Professor, boa noite, seja bem-vindo. O professor Wilson é professor adjunto da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG. É doutor em Filosofia da Educação pela USP e mestre em Filosofia, Ética e Política pela UFG, com pós-doutorado na Universidade de Calgary, no Canadá, e na Universidade de Sorbonne, na França. É especialista em Rousseau, com foco em educação estética. Boa noite, professor Wilson. Passo a palavra a você. Mais uma vez, boa noite, Sara. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o meu colega Luciano Façanha, professor da Universidade Federal do Maranhão, com o qual nós temos tido grandes parcerias nos encontros rousseauistas, nas discussões, nas bancas, enfim. Estamos aí há muito tempo trabalhando as questões russonianas. Então é um prazer tê-lo, viu, Luciano? Muito obrigado pela aceitação do nosso convite. Obrigado ao Anderson, ao Gustavo, à Sara, que nos auxiliam nessa noite, e aos técnicos também do FG, que nós não devemos nunca deixar de agradecê-los. E agradecer a presença de todos, não é? Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na reta final do nosso ciclo, essa já é sexta. Daqui uns dias nós teremos a sétima e oitava e encerramos as nossas conferências. A de hoje, ela é cara porque Rousseau teve todo um cuidado por essas questões estéticas e que muitas vezes não são muito bem exploradas e às vezes até esquecidas. Então esse tema, né, Não vejo traços da mão humana, jardinagem e razão sensitiva, pode levar à ideia de se pensar em plantinhas, em jardins, o que tem tudo a ver, mas não totalmente. Não se trata de métodos aqui de plantios, nem nada disso, né? Mais uma referência e uma relação com a perspectiva estética em Rousseau. Então, começando em termos gerais, com ou sem razão, Rousseau volta e meia é mencionado como um dos precursores do movimento romântico, né? Como nós já discutimos em algumas conferências anteriores. E isso é tanto em sua dimensão histórica quanto na dimensão psicológica. Eu pego aqui um termo utilizado por Benedito Nunes, filósofo do Pará, do FPA, que ele deixa isso muito claro
a diferença entre a dimensão histórica do romantismo, que se relaciona ao movimento literário, artístico, que tem uma data, quando aconteceu, e a dimensão psicológica, que diz respeito ao sentimento, à ação anterior. Então, em Rousseau, tanto uma quanto a outra está muito presente em sua filosofia, em sua produção. Então, penso que há nisso um pouco de razão, que realmente ele tenha sido romântico, pois nada há na sua obra que não seja romântico. Entre sua produção, encontra-se trabalhos que ajudaram a configurar e dar uma vida a esse estilo literário, tal como o romance epistolar Júlia ou a Nova Heloísa, além de obras que não deixam de ter um sentido lírico, intimista, sentimental, como os Devaneios de um Caminhante Solitário, as Confissões e outras inúmeras peças de poesia, música, teatro, as quais abriram uma nova perspectiva de fusão entre o homem e a natureza, que enlevou não apenas a sua alma, a alma de Rousseau, como também a sensibilidade de todo o mundo ocidental, ao ponto de Isaiah Berlin, o filósofo, chegar a afirmar que depois de Rousseau, todos os grandes escritores foram românticos. E nas palavras de Jean-Louis Lecercle, do livro Rousseau e l'art du roman, foi ele quem transformou o romance de um gênero desprezado em um gênero festejado. E, embora o romance também epistolar de Françoise de Graffigny, Lettres d'une Péruvienne, Cartas de uma Peruana, já fazia sucesso há 14 anos antes da publicação da Nova Heloísa, não se pode negar o pioneirismo e a importância do escritor genebrino nesse aspecto. Bom, segundo Carpeaux, Otto Maria Carpeaux, na sua magistral obra, História da Literatura Ocidental, o romantismo foi uma literatura ideológica que se situou conscientemente fora da realidade social, ou evadindo-se dela, ou atacando-a. Babbitt, que é outro filósofo, diz que o romântico é aquele que repudia a técnica em favor da espontaneidade da arte, que repudia a obscura realidade em favor de quimeras possíveis, que repudia o luxo e o progresso em favor de valores pastorais e da exuberância natural. Ora, todas essas características já se encontravam prenunciadas na obra de Rousseau desde a sua juventude. De modo que, por tudo isso, e por ter sido um dos primeiros a empregar o adjetivo romântico em seus textos, o que ele faz, por exemplo, na Quinta Caminhada dos Devaneios, quando ele diz que as margens do lago de Bienne são mais selvagens e românticas do que o lago de Genebra. E também, salvo engano, na carta Maréchal de Luxemburgo, ele fala que os solitários têm todos eles um espírito romanesco. Ele não fala exatamente romântico, mas ele fala romanesco, né, que pode dar aí o mesmo significado. Então, Rousseau forneceu às gerações posteriores não apenas um léxico, mas também um imaginário. Enfim, concordando com Fassanha, que é o professor Luiz Fassanha, que está conosco nesta noite, eu cito, sem a influência de Rousseau, seria mesmo muito difícil explicar a transformação das correntes pré-românticas no romantismo do século XIX. Fim de citação. Bom, entretanto, para além do movimento estético ou da literatura que se desenvolveu, o que emerge dos escritos russonianos é, na verdade, uma nova visão de mundo e um novo estado de espírito que questionam a razão, o gosto e a estética iluministas. A visão compartilhada pelos membros da República das Letras, isto é, os filósofos, grande parte da nobreza e muitos da burguesia, era a de que o desenvolvimento científico e artístico, sob os auspícios da razão, havia contribuído com o processo civilizacional. E a arte tinha uma dimensão sociopedagógica de elevação do espírito, de refinamento do gosto e de melhoramento da sociedade como um todo. Perspectiva que foi aceita até mesmo depois por alguns escritores românticos, como Schiller, o qual deixa claro em suas cartas sobre a educação estética do homem que a apreciação do belo e o melhoramento moral de um povo resulta de um processo educacional pela arte. E toda essa perspectiva promove, evidentemente, o artista a uma condição de educador, dando um privilégio na competência que não tem, contudo, equivalência na obra de Rousseau. Pelo contrário, sua estética também é negativa, tal como a educação, e os impulsos estéticos devem ser procurados antes na natureza.
Nessa nova visão de mundo, os impulsos produzidos pela retina são energizados pelo tout est bien da natureza. A bondade original se torna categórica e Rousseau rejeita a ótica de negação e oposição ao estado natural dos clássicos, bem como a perspectiva mecanicista e materialista defendida pela ciência moderna. As condições primitivas se apresentam como um modelo de equilíbrio, no qual o maior grau de harmonia se consegue no ponto diametralmente oposto ao menor sinal do artifício humano. Ou seja, um olhar diametralmente oposto à visão aristotélica da sociabilidade natural, defendida por muitos, como Locke e Pufendorf no século XVII e pelo Barão d'Holbach no século XVIII. Por exemplo, em sua obra Sistema da Natureza, o Barão diz que o homem, eu cito, encontra-se na natureza e constitui uma parte dela, mas diferente dos demais animais por sua constituição moral e política. Então, há aí uma diferença. Bom, a diferença dos clássicos e dos modernos para com Rousseau é que em nenhum deles a natureza aparece como a possibilidade de reconfiguração do humano, que é basicamente o cerne de todo esse ciclo que nós estamos desenvolvendo, como aparece no conjunto da estética rousseauiana. Seu pensamento abrange uma física do belo, que pode ser encontrada em seus escritos sobre as paisagens, uma metafísica do belo, bem expressa na profissão de fé do vigário saboiano, uma crítica do belo em sua produção sobre a música, teatro e artes, no dicionário de música em geral, e uma busca intensa pelo belo moral que possa reencaminhar as ações humanas após um longo processo de deterioração que as próprias artes e as ciências causaram. Essas miradas da natureza, um tanto quanto órfica, como o jardim de delícias, um lugar de todos os prazeres terrestres, o mais parecido com o céu e a melhor representação da nossa felicidade perdida, que encontramos nos Árcades e em quase toda a produção romântica, está presente não só em Rousseau, como em muitos clássicos. No Decamerão, por exemplo, de Boccaccio, né, bem no início da segunda jornada, quando os personagens se refugiam num castelo rural para escapar da peste, que é do período medieval, da época da peste, deparam-se com um jardim. E o autor, Boccaccio, comenta, eu cito, a vista desse jardim, a harmonia de seu desenho, as árvores, a fonte, os riachos que dele saíam, encantaram de tal modo as damas e os três jovens que todos eles afirmaram que se existisse um paraíso na terra, não sabiam que forma lhe dar, que não fosse a daquele jardim. Fim de citação. Comentário que vamos encontrar quase ipsis literis no romance Júlia, uma nova Heloísa, quando refugiados na comunidade rural de Clarins, os personagens se deleitam em um jardim onírico chamado Eliseu, preservado como um paraíso. Porém, para compreender o jardim de Rousseau como parte de uma estética natural, é preciso considerar que, como diz Larrey, Catherine Larrey, o verdadeiro debate filosófico sobre a natureza se dá na compreensão de que existem a natura naturans, que é a natureza como processo, e a natura naturata, que é a natureza artefato. Para a autora, para Larrey, enquanto os modernos fazem com que a natura naturata oculte a natura naturans, em Rousseau é o contrário, é o oposto. Não que ele seja contra o artifício humano, isso nós já vimos nas conferências anteriores, nem contra uma ação virtuosa sobre a natureza, mas o que eu chamo de virtude do jardineiro, que eu chamo no meu artigo O Jardim de Rousseau e a Virtude do Jardineiro, que foi publicado pela Revista de Filosofia da FEFELESH, da USP, na perspectiva rousseauiana, essa virtude está em ocultar a natura naturata pela exuberância da natura naturans. Visão que Rousseau não apenas defendeu, como vivenciou, pois em toda a sua vida buscou estar próximo de paisagens rurais e dos espaços floridos que sempre o encantaram. Por exemplo, aos 17 anos de idade, quando voltou de Turim e se instalou novamente em Annecy, ali no sul da França, o que mais lhe agradou foi a janela de seu quarto, pela qual podia ver o jardim, o pomar, a vegetação, de modo que os momentos paradisíacos vividos juntos à natureza, em Annecy, na Charmette, em Chambéry,
ou depois no abrigo na L'Ermitage, ou mesmo lá na floresta de Montmorency, né, próximo de Paris. Todos esses lugares fizeram explodir em Rousseau um fluxo de sentimentos e de imaginação poética capaz de gerar, como gerou, verdadeiras obras-primas. E o maior exemplo disso é o romance Julie ou La Nouvelle Héloïse, Júlia ou a Nova Heloísa. Publicada em 1761, a obra virou o que poderíamos chamar hoje de um best-seller, né, sendo lido em toda a Europa e ganhando diversas edições, tanto em francês quanto em inglês. Ao explorar a sensibilidade à natureza em favor de uma ética da autenticidade, a obra se revela como um romance filosófico e pedagógico, além de ser uma novela epistolar muito bem escrita. O título inicial, que era para ser As Cartas de Dois Amantes Vivendo numa Aldeia do Sopé dos Alpes, foi preterido pela referência ao drama vivido por Pedro Abelardo, né, e sua discípula Heloísa, filósofo, né, professor do século XIII. O Abelardo de Rousseau é o plebeu Saint-Preux, que é um personagem da Júlia Nova Heloísa, que se apaixona por sua aluna, a aristocrática Julie d'Étanges, como aconteceu com Abelardo do século XIII. E ele é correspondido. Porém, como a mão da moça estava prometida por seu pai, o barão d'Étanges, ao senhor de Volmar, o matrimônio foi realizado. Mesmo aceitando, Júlia não deixa de amar o seu antigo tutor. Depois de um tempo, o compreensivo esposo resolve então curar essa paixão e convida Saint-Preux a viver em sua propriedade, a pequena comunidade de Clarens, para atuar como preceptor de seus filhos. Ele aceita, e mesmo com sua charmosa presença, Júlia resiste à tentação e permanece fiel ao esposo. No final, ela sofre um acidente fatal, contrai pneumonia e morre. Bom, eu resumi aqui em um parágrafo de poucas linhas um romance de mais de 500 páginas, que vale a pena ler. No prefácio do romance, embora Rousseau afirme que se trata de pura ficção e que fora motivado pelos costumes de seu tempo, a obra reflete um pouco de si mesmo, não apenas nas vivências dos jardins, mas na ardente paixão que vivenciou por Sophie Dudetot, cunhada de sua anfitriã Madame d'Épinay. A mulher era casada, mas se deliciava em passar os dias passeando de mãos dadas com Rousseau na Hermitage e trocando com ele cartas amorosas. Por isso que, na comunidade de Clarens, o pano de fundo é, por um lado, o amor platônico dos dois personagens e, por outro, a paisagem idílica. Clarens é localizada ao pé do lago Le Mans, rodeado pelas belas campinas e outeiros ao pé dos Alpes, onde os personagens vivem em uma espécie de era do ouro, na qual podem gozar a felicidade. Portanto, o que se descortina dessas descrições do espaço e das vivências é o valor estético dos elementos campestres, como a montanha, os lagos, os jardins e o modo de vida simples da população campesina. Uma estética da simplicidade que se delineara desde a sua juventude e, de forma categórica, havia manifestado na Querela dos Bufões, quando houve a discussão em torno da ópera francesa e da ópera italiana, como eu já comentei em conferências anteriores. Quanto a isso, vale dizer que Rousseau viveu um período em Veneza e conhecia muito bem o estilo italiano. E, embora não tenha sido ele o iniciador da querela, né, da briga, da confusão, não quis ficar de fora e foi um árduo combatente em favor da ópera italiana. Neste contexto, a música francesa estaria para os ouvidos como Jardim de Versalhes estaria para os olhos, pois ambos evocam o esplendor e a glória da riqueza, o poder e a majestade dos homens e dos reis. Ambos são cartesianos e, segundo Rousseau, um obstáculo à fruição dos sentimentos naturais, dada sua formalidade e requinte. Por outro lado, a música italiana era sonora, vocálica e bem acentuada, além de ser simples e explorar temas do cotidiano, sem luxo, sem ostentação. Na mesma comparação, a ópera italiana estaria para o coração, como o Jardim de Julie, o Eliseu, estaria para a alma. Relatado em uma das cartas do próprio Saint-Preux, o Eliseu é um jardim escondido e misterioso, idealizado e criado pela personagem Júlia,
na comunidade de Clarence, no qual se evidencia a natura naturans, tomando aqui o termo de Larrey, cuja aparente originalidade cobre sua condição de natura naturata. Convidado a conhecê-lo, Saint-Preux, isso dentro do romance, acompanha o casal anfitrião e, ao adentrar o espaço, sente-se arrebatado, em êxtase por tanta beleza. Diz ele que mal tinha entrado naquele lugar, sentiu-se atingido por uma sensação de frescor, ficando, aí eu cito os termos que ele fala, arrebatado, impressionado e encantado, como que caído das nuvens. São palavras do próprio Saint-Preux, com tudo aquilo que ele via, não é? Um ambiente verde, florido e disposto de modo tão natural que sua criadora comenta, eu cito, nada vedes alinhado, nada de nivelado. O cordel nunca entrou neste lugar. A natureza nunca planta nada seguindo um cordel. Então trata-se evidentemente de um jardim que parece a música italiana, solta, espontânea, etc. E conclui que, por isso, os pássaros e os pequenos animais puderam vir e achar sua morada. Ou seja, o bom gosto de Júlia produziu uma obra de arte que imita a natureza de uma forma peculiar. O artifício não violentou a natureza, isto é, as disposições naturais. Pelo contrário, procurou reproduzi-las. Na verdade, ao falar do Eliseu como um jardim que resulta do artifício, ou seja, um exemplo de natura naturata, o que aconteceu nesse horto não foi uma imitação fiel da natureza e uma recuperação total dos traços naturais, dada sua impossibilidade, mas a criação de uma situação nova, na qual os traços da mão humana foram, paradoxalmente, cobertos pela ação virtuosa das mãos de Júlia, sua criadora. Como dizem Larrey e Larrey, que é Catherine e o esposo dela, é a arte do natural que realiza o jardim de Júlia. Isso numa ação que eu chamo de natura facti. Esse é o termo que eu criei. Isto é, de uma completa reorganização espacial que respeita o curso da própria natureza. Não considerando isso, Saint-Preux elabora uma crítica à ausência do artifício, dizendo: esse lugar é encantador, é verdade, mas agreste e abandonado. Nele não vejo trabalho humano. Intensificando o tom, ele afirma assim: fechaste a porta, a água não veio, não sei como. Somente a natureza fez o resto, e vós mesma nunca teríeis sabido agir tão bem quanto ela. Em resposta a isso, Júlia argumenta que a invisibilidade dos traços humanos não significa ausência ou passividade. Diz ela, eu cito, é verdade, que a natureza fez tudo, mas sob minha direção, e nada há aqui que eu não tenha organizado. Fim de citação. Bom, não contente com o visitante questiona de novo, né, insiste, e ele questiona a existência de um cativeiro de pássaros e tanques para peixes. Júlia mostra que o cativeiro das aves era, na verdade, as copas das densas árvores. E os tanques foram destinados aos peixes que escaparam da panela. Então foi para preservação. Assim, o visitante não tem outra saída a não ser confessar. Ele diz, vejo que desejais hóspedes e não prisioneiros. E ela remata, somos nós que somos seus hóspedes. Por fim, provavelmente insatisfeito com aquele diálogo, o senhor de Volmar, que é o marido, o esposo, que estava todo o tempo calado, intervém e diz, vós, que não ignorais, aprendei a respeitar os lugares em que vos encontrais. Eles são plantados pelas mãos da virtude. Fim de citação. De modo que a virtude é a palavra-chave para entender a especificidade desse jardim, no sentido de natura facti, que é o termo que eu utilizo. Pois logo Saint-Preux descobre que as águas do bosque, por exemplo, são bem distribuídas para atingir um aproveitamento racional e econômico. Os pássaros, assim como os outros pequenos animais, têm comida e abrigo ao mesmo tempo que gozam de liberdade. E como que isso foi possível? Ora, graças à determinação paciente de Júlia, que mandava plantar trigo, girassol e outras pequenas sementes apreciadas pelas aves, além de lhes proporcionar água e espaço para seu deleite. Resultado do que Le Cercle chama de
paixão temperada de sabedoria, dessa figura extraordinária, a qual consegue bem administrar seu jardim. O Senhor de Volmar também é uma figura extraordinária, pois é alguém que quase não aparece, mas é senhor de tudo na comunidade de Clarence. Alguém sem aprisionamentos sociais, como os de classe, e está acima da mesquinhez dos intelectuais, como diz Sklar. Nessa perspectiva, o jardim transmite a mensagem de que nem tudo está perdido e que, com muita arte e paciência, é possível imitar a natureza, reproduzindo-a, mesmo de forma limitada, e abstraindo dela o que ela tem de melhor, que é a espontaneidade, a harmonia e a perfeição. Para quem ainda interprete essa arte como um ato violento, Martin, que é Christophe Martin, argumenta que durante toda a visita o esforço de Júlia foi, eu cito ele, provar que essa violência não é violência e que em nenhum caso é contra a natureza. E como dizem Larrey e Larrey, eu cito, se o homem está na natureza, faz parte dela, e sua ação não é necessariamente perturbadora. Pelo contrário, a natureza pode ser beneficiada. Ademais, seu esforço tem a virtude de afirmar as regras de uma arte do natural, cujo artifício se realiza com vistas a uma natureza humanizada pela via da imitação reprodutiva, é outro termo que eu utilizo, a qual vai além da mimesis e atinge o sentido de poiesis. E nesse caso, a virtude reside na arte de apagar os traços do seu próprio trabalho, de modo que a exuberância do artifício, provoque um arrebatamento e uma sublimação semelhante à que o escultor Pigmalião teve diante de sua obra, a Galateia, a escultura que ganhou vida, bem como a do preceptor Jean-Jacques diante de sua obra, o Emílio, a criança bem educada. Desse modo, a trilogia Jardim, Estátua e Criança forma um paralelo tridimensional estético que se torna moral na medida que aproxima o belo e o bom na fusão da cultura com a natureza. John Dixon Hunt, na obra L'Art du Jardin et son Histoire, explica que há 3 tipos de natureza. A primeira é a natureza bruta e selvagem, a segunda é a natureza modificada e antropomorfizada, como as pastagens, as montanhas habitadas e a paisagem em geral. E a terceira é o espaço florido, harmonioso e belo, ao qual damos o nome de jardim. Então, parafraseando o autor, o mármore, a criança e a vegetação fazem parte da primeira natureza, a qual se transforma em segunda natureza, espaço à emoção estética. E se faz como o lugar onde se revela ao espírito os mistérios do mundo, como diz Lefebvre no livro L'Esthétique de Rousseau. A característica mais importante dessa terceira natureza é, portanto, o disfarce da ação humana, evidenciada tanto na formação paisagística do Eliseu, quanto na formação educativa do Emílio. Outra característica que se evidencia nessas obras é a fusão estética do belo e do bom, ao qual tem na metáfora da jardinagem sua expressão máxima. Na abertura do Emílio, o preceptor se dirige à providente mãe, dizendo: cultiva, rega a jovem planta antes que morra, seus frutos dar-te-ão um dia alegrias. Linguagem esta que se sacramenta depois na linguagem usada pelos pedagogos do século XIX com o termo jardim da infância, criada por Friedrich Frobel, e em todo o movimento pedagógico que se desenvolve na valorização da infância e de suas especificidades no processo de aprendizagem, e que vê na criança uma obra-prima da natureza. O que nos faz lembrar da frase que o escultor de Galateia dirige às suas obras. E vós, jovens objetos, obras-primas da natureza, que minha arte ousou imitar. Mesmo que, desde a antiguidade, o homem tenha lidado com a ideia de natureza em contraposição à arte, como nos fala muito bem Erhard, o conceito de terceira natureza rompe essa lógica e fortalece a perspectiva de Rousseau. E embora no Estatuto das Artes os jardins e a jardinagem ocupem historicamente um espaço polêmico, pois não existe uma teoria definida
que afirme que um jardim pode ser considerado uma obra de arte, a estética de Rousseau contribui para essa possibilidade. Em toda a sua obra, o que pode ser vislumbrado como primeira natureza e segunda natureza são os espaços naturais, ou, pelo menos, a paisagem com o mínimo de intervenção do artifício humano. Porém, a terceira natureza, seja nos pomares de Madame de Warren, seja no Eliseu, ou nos jardins edificados sob a influência de Rousseau, como os jardins de Montgenin e de Girardin, que foram jardins criados na época por influência e por orientação, algumas vezes, de Rousseau, o emprego minucioso do trabalho humano não é outro senão o da arte. Como afirma Lefebvre, a estética de Rousseau é menos uma exaltação sublime que uma busca por uma ordem capaz de fazer esquecer o caos. A beleza se controla e se constrói. Fim de citação. Entretanto, é preciso salientar que a grande virtude de Júlia no campo da literatura, quanto dos admiradores de Rousseau que edificaram seus jardins no campo da realidade, está no modelo que escolheram para sua obra de arte, o qual foi o jardim inglês e não o jardim francês. Vou explicar essa diferença. Seguindo a história da jardinagem, que é antiga e remonta aos famosos jardins egípcios e babilônicos, ao longo da história, duas tendências se desenvolveram. De um lado, o paisagismo mais metódico, que projeta uma ordenação linear das plantas e que valoriza a utilização de fontes, vasos, estátuas e pedras bem talhadas. O objetivo desse tipo de jardim é expor a arquitetura, a engenhosidade geométrica dos canteiros e de suas construções, geralmente colocadas em perspectiva. Seu forte é a topiaria, isto é, a arte de podar as plantas em forma ornamental e simétrica. Exemplo dessas paisagens são os jardins de Versalhes, Chenonceau, Chantilly, Villandry, Vaux-le-Vicomte, entre outros na Itália e mesmo no Brasil. Até no Brasil teve essa influência, como o Jardim do Palácio do Campo das Princesas, no Pernambuco, construído em 1841, e os planejados pelo engenheiro botânico Auguste François-Marie Glasiou, que teve também muita influência aqui no Brasil, como o Passeio Público do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista e o Jardim do Palácio Imperial. Então, esses exemplos se destacam, neles se destacam as fontes, terraços, balaustradas, labirintos, escadas e outras peças arquitetônicas e escultóricas para corrigir a natureza e adaptá-la ao desenho axial e à perspectiva clássica da paisagem. O referencial máximo é o conjunto de jardins do Palácio de Versalhes, projetado pelo paisagista Le Nôtre e construído no reinado de Luís XIV, no século XVII. Os jardins do Rei Sol preservam o espírito geométrico cartesiano que é aprofundado pelo domínio científico que vem do Renascimento. É o linear que é essencial. São as ciências, especialmente a matemática, a física e a astronomia, que falam pelas musas. Contra a ideia de inacessibilidade do mundo medieval, cujos jardins eram restritos aos pátios internos dos mosteiros, o Jardim de Versalhes, pelo menos, é aberto e foi criado para celebrar publicamente o artifício e a ciência, embora construído para o rei, como nos lembra Starobansky. E contra a ideia também medieval de subjugação do belo à sublimidade divina, isto é, a do Deus Artifex, os jardins do estilo francês são um exemplo do domínio total da arte sobre a natureza, sujeitando-a ao rigor das formas geométricas, a fim de representar o auge da artificialidade, onde o jardim se destaca como uma monumental obra de arte, fruto da inteligência e da criatividade humanas, que golpeiam e transformam a natureza. Por isso, o escritor francês Stendhal, em O Vermelho e o Negro, que é um romance maravilhoso, ao falar de uma cidadezinha do interior da França, no início do romance, ele diz assim: não esperem de modo algum encontrar na França esses jardins pitorescos que circundam as cidades manufatureiras da Alemanha, Leipzig, Frankfurt, Nuremberg, etc. Que os jardins franceses eram, na sua grande maioria, cartesianos, matemáticos.
Os jardins pitorescos que ele fala, né, compõem outro estilo, isto é, o jardim inglês. Fruto da estética anglo-saxônica, a paisagem à inglesa é o contrário do esquematismo cartesiano, pois sua organização espacial se dá pela perspectiva, pela diversidade de plantas e pela disposição informal de todos os elementos sem linearidade, né, sem perspectiva, e sem a violência da conformação geométrica. A estética do jardim inglês, que busca imitar a própria natureza, em sua origem, seguiu, em parte, os passos do jardim chinês e do japonês. Quer dizer, não é totalmente invenção dos ingleses. Gerando um estilo novo de paisagismo, cuja preocupação era ressaltar a beleza natural e sua originalidade. O exemplo maior é o Jardim Botânico de Oxford, um dos mais antigos, bem como toda a produção paisagística do inglês William Kent, que é considerado o criador desse estilo, ou pelo menos sistematizador a partir do jardim japonês e chinês. Sua obra referencial é o Jardim do Palácio de Stowe, no interior da Inglaterra, que evoca a ideia dos Campos Elíseos, da mitologia grega e até mesmo o Éden bíblico. A jardinagem paisagística oferece um panorama vegetal sem a influência do cordel, como disse Júlia a respeito do Eliseu, combinada com plantas selvagens, com diferentes tipos de flores, com caminhos sinuosos, árvores sem poda, livre, como na paisagem natural de florestas, prados, lagos, riachos ou montanhas. É a chamada landscape gardening, é o termo em inglês que traduz o amor do povo inglês pela natureza e sua relação sensual e sentimental com a paisagem, que nem o dono do terreno pode captar, mas só o poeta. Então essa visão poética influenciou uma racionalidade anglo-saxônica que é bem visto na arquitetura, no paisagismo, no urbanismo das cidades norte-americanas, por exemplo. Serve também como um convite a um passeio sem rumo, a um devaneio descomprometido, tal como Rousseau gostava de fazer em Hermenonville, no jardim de seu amigo Marquês de Girardin, que foi feito segundo a perspectiva de Rousseau. Esse espaço se enquadrava bem no estilo de jardins naturais, cujo diferencial está em seu aspecto imaculado, disposto de acordo com a harmonia da própria natureza, onde devem reinar a assimetria e a irregularidade. A estética inglesa não está relacionada ao desejo francês de demonstração do luxo e do poder, mas ao desejo de criar um espaço de gozo para o homem comum. Por isso, Le Cercle afirma, eu cito, o Eliseu não é somente o Éden pessoal de Júlia, é a crítica dos jardins à francesa, onde se exprime o gosto vaidoso dos ricos. Subjacente a isso, a partir do século XVI, uma outra perspectiva de paisagem também ganha corpo em toda a Europa e dá suas graças tanto na enciclopédia, bem como na obra de diversos autores do século XVIII. Falo da perspectiva da paisagem como um elemento pictórico, cuja análise estética se dá pela representação pitoresca. E o valor está na expressão artística e representativa da paisagem e não nela mesma. Nessa perspectiva, o exercício estético não está no ato de olhar a paisagem e aprender a realidade pelos sentidos, mas na arte de traduzi-lo em linguagem pictórica, representando-a. Como uma crítica a essa perspectiva, Corbin argumenta que, segundo a ótica russoniana, a paisagem não pode ser vista como espetáculo, como algo a ser pintado e admirado de longe por meio de sua representação pictórica. É preciso ser experimentada e interpretada pela própria experiência sensível, de forma direta. Nisso reside a originalidade de Rousseau, para o qual o termo paisagem remete à ideia da própria natureza vivenciada, tal como ele próprio procurou experimentar durante toda a sua vida. Originalidade que não se perde no radicalismo de, por exemplo, negar totalmente o labor humano, ou mesmo a arte representativa. Podem achar que Rousseau foi contra a arte representativa, não é o caso. Se considerarmos que a natura facti é reprodução imitativa, o artifício não vai simplesmente imitar ou representar, mas criar em forma de poieses, valendo-se dos elementos naturais.
Tal como ocorreu com a estátua de Galateia, pode ser que o sentimento humano envolvido, seja no jardim, na educação, ou na arte ou nas relações humanas, consiga dar vida ao objeto, de modo que a natureza e a cultura se fundem sem prejuízo de nenhuma delas. Afinal, o amor do belo, em termos morais, é um sentimento tão natural quanto o amor de si, como o próprio Rousseau comenta na Carta d'Alembert. Desse modo, ao recusar o conceito aristotélico da catarse, a poética russoniana lança mão de um fenômeno purgativo que, em vez de eliminar o mal, opta por bem utilizá-lo, regrando sua dosagem. Pois, em nenhum momento, o objeto de sua crítica são as obras de arte em si, como já trabalhamos, mas o efeito delas. Uma vez que o veneno pode ser considerado como remédio, como já vimos, a representação, seja literária ou pictórica, pode servir de motivação à busca do real, mas nunca sua substituição. É aí que é o problema. Nessa perspectiva, a estética russoniana, que se revela pelo estilo de sua escrita, pela majestade de sua produção musical e teatral e pela originalidade do debate sobre a beleza, deslumbrando o público e o convidando, né, a experimentar o real, é o grande diferencial que temos na filosofia russoniana. Quem, ao ler a descrição do jardim de Júlia, não fica desejoso de adentrá-lo, né, de sentir a fragrância das plantas e o sonoro canto dos pássaros, ou com vontade de deitar à sombra do carvalho à beira de um rio, ao ler as passagens nas quais o escritor descreve o estado de natureza no segundo discurso, ou passear com ele nas belas paisagens descritas nos devaneios de um caminhante solitário, ou ainda acompanhar o canto doce, a voz altissonante da camponesa Colette, na ópera O Adivinho da Aldeia, e com ela procurar o amado perdido. Aliás, se Rousseau condenou, no primeiro discurso, os falsos valores da cultura sofisticada, é nessa ópera que ele apresenta, quer dizer, O Adivinho da Aldeia, que ele apresenta as qualidades estéticas e morais de uma cultura popular, portanto, menos sofisticada. Portanto, aí uma opção. Nesse sentido, tanto o Jardim Inglês quanto a ópera italiana, ou mesmo a Educação do Emílio, gozam do mesmo estatuto, que é o da proximidade da natureza, da pureza do coração humano, da preeminência dos sentimentos naturais. Ademais, mesmo considerando as artes plásticas como algo sem vida e fruto do gosto frívolo, né, que ele considerou assim, ao publicar o Emílio, Rousseau não deixou de ilustrá-lo com um belo frontispício desenhado e outras 4 placas ricamente ilustradas. Seu romance Julie foi também enriquecido por 12 gravuras, que ajudam o leitor a compreender melhor a mensagem. Então, a questão terapêutica, que já tratamos anteriormente, evidencia-se de 2 formas nesse caso. A primeira está no fato de que, basicamente, é a natureza que aparece como pano de fundo de todas essas ilustrações. E a segunda é que são meros referenciais que nos remetem ao real, que é a natureza. Entretanto, sem dúvida nenhuma, onde a natureza aparece de forma mais sentimental, mais íntima e mais poética é nos devaneios de um caminhante solitário. É nesse texto inacabado que Rousseau se sente um pastor, um guardião de um jardim natural, onde passa os principais momentos de seus dias botanizando, né, colhendo as plantinhas, as folhas, colocando ali. Ao ler o seu texto, depreende-se facilmente que durante esses momentos os sentimentos invadiam sua alma e ele se misturava com a própria natureza, proporcionando calma interior e um estado de espírito de paz. É nesse sentido que, na Metafísica do Belo, Schopenhauer vai dizer: eis porque a natureza, por meio de sua beleza estética, faz efeito de maneira tão benéfica sobre a mente. É o que aconteceu em Rousseau. Pois, se o sentimento interior pode mudar o caráter da figura do simulacro, logo, a natureza mesma, como vegetação e meio ambiente, também pode ter efeito no comportamento humano, seja de forma passiva, como é a perspectiva de Rousseau, ou mesmo numa perspectiva de vontade dessa natureza, como defende também, né, o também genial Schopenhauer, na obra Sobre a Vontade da Natureza.
Rousseau não fala de vontade, mas nos devaneios admite uma inclinação da natureza, a qual traz benefícios para a alma humana. Diz ele, eu cito, acredito tratar-se de uma consequência natural do poder das sensações sobre meus sentimentos internos. Então ele não chega a falar de vontade, como Schopenhauer, mas admite aí uma inclinação. Desse modo, suas meditações misturadas com devaneios revelam não uma misantropia ou uma insociabilidade, como foi interpretado por muitos, mas uma relação especial com a natureza que a coloca como o verdadeiro jardim da sensibilidade. O que resulta, segundo Ratzenberger, numa experiência sinestésica, a qual busca estabelecer uma conexão significativa que provoque sentimentos puros no coração. No caso de Rousseau, a botânica foi para ele uma ação contemplativa, a busca da genuína beleza das plantas, bem como da harmonia de sua constituição. Se Rousseau tivesse conhecido a teoria dos fractais, acho que todo mundo conhece, né? O fractal vem de fractus, do latim, quebrado, que é um termo da geometria não clássica, que foi criado por volta dos anos 70 do século passado por Benoît Mandelbrot. No seu livro Les Objets Fractales, Forme, Hasard e Dimension, ele diz que todo objeto, ao ser dividido, fracturado, cada pedaço tem as características do objeto maior. Então, se Rousseau tivesse conhecido essa teoria dos fractais, certamente teria ido mais longe e relacionado essa contemplação botânica com suas reflexões metafísicas sobre o cosmos, semelhante à que o vigário saboiano concedeu ao Emílio quando levou a contemplar uma colina e naquele momento sublime, isto é, a magnificência da paisagem natural, descortinou-se diante dos seus olhos pela sua demonstração e suas reflexões. Daí a importância dessas reflexões, pois, como bem pontua Larrey, a modernidade desencantou a natureza, esvaziou-a de seu sentido e fez dela um termo vago. E, nesse sentido, o discurso de Rousseau é um remédio contra esse desencantamento, pois seu legado, no que diz respeito à floresta, ao campo, ao jardim, tem o potencial de nos ajudar hoje nos temas voltados para o meio ambiente e no cuidado com a proteção da natureza. Não é exagero, portanto, colocá-lo como um dos precursores da ecologia, uma vez que quando falamos de meio ambiente hoje, de certa forma, essa preocupação já estava no espírito inquieto de Rousseau. Por exemplo, ao comentar a influência dos climas sobre a civilização nos Fragments Politiques, Rousseau diz que o homem se agarra a tudo que o rodeia. É a citação de Rousseau. Esse que o rodeia no sentido de que depende do seu meio e se preocupa com o ambiente que o rodeia, sabendo que suas ações modificam para melhor ou pior o espaço onde vive. O que é uma perspectiva, digamos, à frente de seu tempo, pois, como bem acentuam Larrey e Larrey, a preocupação deliberada em defesa do meio ambiente só surgiu depois do século XIX. Porém, como o homem saiu da natureza, deixando aquela harmonia simbiótica em que vivia, e, com o tempo, passou a mutilar as plantas, os animais, o que fazer agora? Voltar ao estado de natureza não é possível e nem recomendável. Resta, então, uma mudança na mentalidade e nas ações do homem, mas não no sentido de uma posição ultrarromântica e ecossistemática de defesa de uma natureza virgem e selvagem sem a presença humana, a qual é desumanizadora. Apesar da histeria escatológica, afirmar o fim da natureza e defender um naturalismo anti-humanista é certamente uma tese perigosa e não faz parte da perspectiva de Rousseau. Seu legado é o do meio termo entre a visão sacralizante e a utilitária. Mas também seu legado tem a ver com uma preocupação profunda acerca da natureza interior, da busca de um Eliseu psicológico, no qual a alma encontre abrigo, conforto e satisfação. Nesse caso, o jardineiro não é Júlia, nem Girardin ou Kent, mas é o vigário de Saboia, o personagem do Emílio, que contempla o sublime da natureza e abstrai disso uma espécie de religião natural, que no fundo nem é religião, mas um sentimento de religiosidade, espiritualidade, que possa ser encontrado dentro do seu próprio coração.
Em estudo comparativo entre as confissões de Rousseau e as confissões de Agostinho de Hipona, Hartle diz que, eu cito, o lugar que ocupava a providência divina nas confissões do bispo de Hipona é ocupado pela natureza no caso do pensador genebrino, com o qual eu concordo. Mesmo assim, o que se abstrai disso é a natureza interior e não mais a exterior. Nas palavras do vigário saboiano, o que se apresenta não é uma religião propriamente dita, nos termos institucionais, mas uma devoção interior capaz de operar a transcendência humana e facilitar a realização de uma essência, de forma que qualquer outro credo ou culto poderia ser dispensado. Ele diz: vede na minha exposição unicamente a religião natural. É estranho que se faça necessário outra. Por uma afirmação como essa que o Emílio foi queimado, mandado queimar de frente à igreja de Notre-Dame pelo bispo de Paris. Até porque, como Rousseau afirma, as organizações e as revelações humanas não fazem senão agradar a Deus, dando-lhe as paixões humanas. Longe de esclarecer as noções do grande ser, vejo, Rousseau diz, que os dogmas particulares as embrulham. De longe de as enobrecer, eles as aviltam. Assim como o homem natural e o estado de natureza se contrapõem ao estado de sociedade aviltado e ao homem corrompido, a religião natural serve de contraposição às instituições existentes, fruto dessa sociedade, e uma alternativa de reatar os laços do homem com suas origens. Por isso o vigário diz, eu cito, fechei, pois, todos os livros. Um só permanece aberto a todos os olhos, o da natureza. É nesse grande e sublime livro que aprendo a servir e adorar seu divino autor. Ninguém é desculpável por não o ler, porque ele fala a todos os homens uma língua inteligível a todos os espíritos. Fim de citação. Tema complexo e polêmico, a religião natural se apresenta no Emílio como uma das lições introdutórias às questões morais. Uma vez que a sociedade corrompida não serve como referência, é preciso buscar na natureza os exemplos, os recursos didáticos e todos os elementos necessários à reflexão em torno dos costumes, bem como ao julgamento das ações humanas. O livro 4 do Emílio, contendo a profissão de fé do vigário saboiano, procura refletir sobre a idade da razão e das paixões, na qual o jovem se encontra no momento de realizar um segundo nascimento e nascer verdadeiramente para a vida, como diz Rousseau. Quando o sujeito, batizado pela natureza, desenvolve sua razão sensitiva, é capaz de controlar e educar seu amor próprio e viver em plena vida social. Isso para educar, como diz Dal Bosco, por um caminho natural, no qual se possa fortalecer um núcleo interno de resistência da criança contra a invasão perversa da sociedade. Mas, como diz Gouillet, essa educação deve impedir que essa criança seja o homem do homem histórico, para ser o homem que permanece fiel à natureza, mesmo estando na cultura. Em termos educacionais, o jardineiro é Jean-Jacques, um preceptor, que desenvolve ao longo das etapas do processo cognitivo de Emílio a razão sensitiva capaz de torná-lo um sábio, uma espécie de homem natural capacitado para viver em qualquer lugar. Como pode-se ver em duas passagens do Emílio, eu cito, ele diz, é pelo efeito sensível dos sinais que as crianças aferem seu sentido. E noutra parte ele diz, não deis a vosso aluno nenhuma espécie de lição verbal, só da experiência ele as deve receber. Fim de citações. Tudo começa, portanto, com as experiências sensíveis, com as vivências empíricas junto à natureza. A pretensão de Rousseau é desenvolver na criança uma racionalidade sensitiva contrária à perspectiva da razão intelectiva, cartesiana e sem conexão com a realidade concreta. Daí sua valorização do paisagismo inglês, em detrimento da racionalidade geométrica e formal do paisagismo francês. É quando a metáfora do jardim como espaço pedagógico e a do jardineiro como um sábio educador ganha mais corpo, pois sua ação está voltada para uma obra pedagógica que responde ao problema da formação do homem numa sociedade corrompida, almejando a preservação de sua bondade natural. Como diz Saint-Pré
A Júlia: sempre acreditei que o bom não era senão o belo posto em ação, que um estava intimamente ligado ao outro e que ambos tinham uma fonte comum na natureza bem ordenada. Ou seja, a fusão da moral, da estética, da política e da pedagogia em uma só arte, cujo artista principal nesse romance é a personagem Júlia, a jardineira é o que nos oferece como uma metáfora plausível e boa que pode ser utilizada para a educação. Nessa metáfora, a arte dos jardins é apenas a tarefa virtuosa de dar continuidade entre a natureza e a cultura. A transição é suave se o educador conseguir criar um ambiente que, diferente do sistema tradicional, não reproduza as doutrinas restritivas e autoritárias, como a dos jesuítas, ou da educação tradicional como se desenvolveu, mas que faça, seja em casa, no campo ou na instituição escolar, de forma agradável, respeitando as tendências naturais, como ocorre na arte do jardim inglês. No livro de leitura de Emília e Sofia, As Aventuras de Telêmaco, o autor diz que o preceptor Mentor, depois de apaziguar a guerra entre o rei de Saleno e seus vizinhos, passou a reestruturar a cidade, comentando que, aí eu cito o trecho do autor das Aventuras de Telêmaco, que é Fenelon, que ele diz: Mentor, como se fosse um habilidoso jardineiro que poda os ramos inúteis das árvores frutíferas, procurava dessa maneira eliminar o fausto que corresponde aos costumes, reduzindo todas as coisas a uma nobre e sóbria simplicidade. O que nos remete à educação do Emílio, a qual, além de moral e política, é, como procuro demonstrar, uma educação estética. Diz Rousseau: meu principal objetivo é ensiná-lo a sentir a amar a beleza em todos os gêneros, é fixar ali seus afetos e seus gostos, para evitar que seus apetites naturais sejam alterados. Fim de citação. Desta forma, concebe-se uma educação negativa que impede o nascimento de vícios, como explica Rousseau a Christophe de Beaumont em sua carta. Fechai a entrada ao vício e o coração humano será sempre bom. Com base neste princípio, estabeleci a educação negativa como a melhor, ou ainda a única. Concebe-se, portanto, uma estética negativa que não altere o gosto natural e que projete o jardim como uma textualidade que fala aos corações. Para decifrá-lo, é preciso preparar a visão, os ouvidos, os olhos e também o coração para compreender a combinação, os elementos que compõem e os efeitos que podem operar na alma. E essa experiência hermenêutica é certamente melhor conduzida por jardineiros sensíveis e por educadores amorosos. Portanto, como a educação negativa consiste em garantir o coração do vício e a mente do erro, como afirma Rousseau, uma educação estética negativa deve evitar abordagens que distorcem a natureza como ela é. Toda educação de Emílio segue essa lógica e pode ser considerada como um grande devaneio educacional contra a deformação, a desfiguração e a corrupção dos elementos naturais. A natureza físico-orgânica, a natureza humana. Passo a passo, esse método educacional desperta a criança para as sensações, que são os primeiros materiais do conhecimento. Desperta para os sentidos e para os exercícios do corpo em sua relação com as coisas. E, ao final, desperta a mente para a luz da sabedoria, quando atinge a compreensão de que a aparência externa seja as disposições do coração. Outrossim, a imagem de tal ambiente e a contextualidade de Emílio em uma caminhada educativa poderiam levar muitos a crer que na perspectiva da educação natural, negativa, sensual e estética de Rousseau, reinam a liberdade total, o casuísmo e o espontaneísmo, dos quais Emílio não teria nada a aprender de forma direta, mas por si mesmo. Esse ponto de vista gerou a chamada corrente pedagógica não diretiva, baseada na ideia do desejo natural da criança de aprender, bem como na ausência de regras e ações pedagógicas diretivas. Teóricos como Neil, Rogers, podem ter inspirado sua pedagogia no pensamento de Rousseau, mas erram os que interpretam a corrente não diretiva, isto é, a da liberdade quase incondicional da criança e a da diminuição do papel do educador como algo advindo e presente na pedagogia rousseauiana.
Conforme Rousseau diz nas Confissões, seu plano era o desenvolver um tratado sobre a psicologia da aprendizagem, na qual levaria o nome de moral sensitiva ou de materialismo do sábio. Se fosse uma compilação, certamente a Nova Heloísa, o Emílio e as Cartas Morais comporiam essa obra maior, da qual o fruto não seria outro senão o desenvolvimento da razão. Mas não se trata de uma razão puramente intelectual, lógico-matemática, e nem tampouco, para tomar os termos de Horkheimer, de uma razão que se manifesta de forma objetiva, subjetiva ou instrumental. Sua forma de manifestação é sensitiva ou perceptiva, porque procura desabrochar as potencialidades naturais que se desenvolvem por estímulos externos, estímulos sensuais do mundo físico, apreendidos pelo corpo em seu ambiente, e que exercem sobre a moral uma influência capaz de promover a perfectibilidade humana rumo ao autoaperfeiçoamento. Diz ele, eu cito, como tudo que entra no conhecimento humano entra pelos sentidos, a primeira razão do homem é uma razão perceptiva. É ela que serve de base para a razão intelectual. Nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, nossas mãos, nossos olhos. De modo que a passagem da razão sensitiva para a razão intelectual deve ser realizada, conforme Rousseau desenvolve no Emílio, a partir das interações com o qual ele chamou de três mestres: a natureza, as coisas e os homens. Pela natureza, a expansão do processo biopsíquico no desenvolvimento das faculdades internas, pelas coisas, as aprendizagens empíricas com os objetos, e pelos homens, o desenvolvimento das relações humanas em geral, para a aprendizagem dos preceitos morais. A escalada é sensitiva, psicológica e moral, permeada pela experiência estética da natureza, como uma possibilidade hermenêutica para se chegar ao nível do intelectual. A experiência autêntica do conhecimento, tomando os termos de Gadamer, realiza-se pela virtude do jardineiro, que eu chamo no meu artigo, em possibilitar uma espécie de hermenêutica da natureza na qual seja possível apreender o pressuposto da originalidade para bem conduzir o processo de reconfiguração do homem numa sociedade corrompida, bem como a reconfiguração da própria sociedade. Como no Eliseu, é a razão que deve servir de base para a condução do processo, sem esquecer da consciência como guia de tudo, mesmo que seus traços sejam encobertos. Sem isso, não há virtude, nem tampouco o resgate da originalidade na alma humana, como se processa no plano de reconfiguração do homem de Rousseau. E como só é possível tornar-se sábio, preparado para bem viver no meio social, promovendo boa interatividade humana e buscando a felicidade, pelo desenvolvimento da razão sensitiva, o segredo está na natureza. Pois somente por meio do bom uso dos elementos naturais é possível que a arte e a ciência, e por extensão todas as ações humanas, existam e se desenvolvam para o benefício humano, para o próprio sentido de humanização. E se tudo isso é possível na dimensão da natura facti, então o Jardin de Julie pode ser tomado como um exemplo de ação virtuosa em favor tanto da natureza quanto do homem, pois é pela virtude de sua criação que foi possível o desenvolvimento da sensibilidade, melhor dizendo, da razão sensível. Ainda assim, como um espaço natural, autocontido, distinto de outras formas de arte, um jardim pode ser visto como uma forma sofisticada de expressão sensível e um exercício mimético da experiência humana com a natureza. Motte e Lys, em seu livro Michel, Le Jardinier, o Jardin de Jean-Jacques Rousseau, chegam a dizer, de uma forma um tanto enfática e poética, assim: ao instituir, por meio da botânica, a democracia das plantas, Rousseau terá assinado um novo contrato vegetal. Eles exageram um pouco aí, né? E continua de forma apologética, dizendo: ele terá demonstrado que todas as plantas são livres e iguais em direitos, desde a orquídea até o humilde criptograma. Também terá aberto a porta para uma socialização da natureza que agora chamamos de ecologia. Não chego a elogios tão efusivos, mas arrisco a dizer que a lição que Rousseau nos deixa é a de que a arte dos jardins efetiva
da sensibilidade, onde ela existe apenas como possibilidade, é uma saída. Parafraseando o filósofo espanhol Savater sobre a educação, né? O Savater fala que na educação, né, a cultura, ela existe como possibilidade da humanização. Então, em Rousseau, a natureza existe como possibilidade apenas dessa humanização. O que não difere, pois a jardinagem ganha na filosofia russoniana uma perspectiva pedagógica. Na abertura do Emílio, o autor aconselha a previdente mãe, lembrando, dizendo: cultiva, rega a jovem planta antes que morra, seus frutos dar-te-ão um dia alegrias. Estou repetindo para poder agora colocar o fim da frase, que ele diz: estabelece desde cedo um cinto de muralhas ao redor da alma de tua criança. Fim de citação. Talvez aqui esteja a resposta para muitos que interrogam, como faz Ratzenberger, por que o Eliseu é um jardim cercado e fechado à chave? De modo que, concluindo, como o jardim se torna o paradigma da vida humana, é imprescindível que cultivemos o nosso da melhor forma possível. E se alguém, a exemplo de Emílio, disser: mas eu não tenho jardim, então é tempo de plantar um. Muito obrigado. Obrigada pela belíssima exposição, professor. Agora vamos convidar o professor doutor Luciano Façanha, o qual terá 5 minutos para as considerações. Depois nós vamos selecionar pelo chat 2 questões. Professor Luciano, com você. Professor Luciano, só um minuto, seu microfone está desligado, tá bom? Perdão quanto ao Agora sim. microfone. Então, boa noite a todos e a todas. Não sei se eu consigo fazer meus comentários em apenas 5 minutos, talvez eu me estenda um pouquinho. Eu queria dizer que é um prazer participar de sua 6ª conferência, do curso que está sendo ministrado nesse formato, hoje com a fala Não Vejo Traços da Mão Humana, Jardinagem e Razão Sensitiva. Parabéns, Wilson, pela educação, pelo texto e por sua leitura sensível a respeito do cidadão de Genebra. É uma ótima iniciativa. Eu aproveito para agradecer o convite, pois é com alegria que eu participo desse momento. Meu comentário ele vai ser mais no intuito de colaborar com a sua fala e talvez até tentar responder algumas dessas questões que apareceram ali no chat, mas não respondendo de uma forma direta, mas talvez para que se possa entender também um viés de uma tese que eu levanto. Então, eu gostaria de apontar, mesmo que de forma breve, algumas questões que levanto a partir de sua fala, mas também de uma tese que eu levanto sobre a escrita de Rousseau, que está relacionada com sua poética tribunícia e sua estética, que talvez se possa justificar a temática abordada hoje em sua conferência. Eu intitulei o meu comentário, de uma forma muito breve, como sendo a estética do efeito na linguagem poética do filósofo Rousseau. Parecer que é. Bom, assim de forma bastante resumida, eu trago à tona a questão da linguagem poética do Genebrino, 2 acontecimentos da Nova Heloísa, um do Pigmalião, e, se der tempo, eu comento uma outra questão no teatro. Todas essas questões que eu vou trazer têm um intuito de esclarecer e de complementar a sua fala a respeito do seu tema. Não vejo traços da mão humana. Ok.
Um dos traços mais fascinantes do pensamento da Ilustração é a inexistência de fronteiras precisas entre a filosofia e a literatura, ou mesmo entre a filosofia e as artes, e, consequentemente, a multiplicidade de gêneros, então, praticada pelo filósofo, ou mais precisamente pelo homem de letras. Essa variedade de gêneros literários cultivados pela filosofia deste período aponta para a valorização da linguagem, do paradigma da arte em geral, pois foi no século XVIII que a filosofia reconheceu a autonomia em todo o discurso artístico. Então, eu parto para a primeira questão, que aí pode estar a justificativa da estética russoniana e do fato de haver uma tentativa de esconder a mão humana. Rousseau, ele tinha consciência que uma língua jamais poderia representar por completo os sentimentos que suscitam as paixões, pois não podem ser ditas as paixões com a mesma intensidade com que são sentidas, ou seja, de forma original, nem recuperar inteiramente a pureza e a leveza das expressões eloquentes. No entanto, Rousseau parece apontar uma saída, que é reconduzi-las ao bom caminho, pois o genebrino acaba realizando a tarefa da linguagem poética em sua plena estética. A exemplo da cena lírica do Pigmalião, como o professor Wilson falou, alguns acontecimentos que ocorrem no romance Júlia ou a Nova Heloísa, a exemplo da jardinagem, que o professor também falou, mas eu vou acrescentar mais outro, e sua crítica ao teatro, que são alguns dos melhores meios encontrados para fazer falar as paixões, e as maneiras mais eficazes para a sua mímesis perfeita das paixões, como a escrita, que parece bem representar a estética russoniana, ao reproduzir a mais perfeita imagem original, como nos primórdios em que a linguagem era mais poética e, portanto, livre, era a língua, pois mais próxima das paixões, logo mais original e mais verdadeira. Dessa forma, aparece, então, aqui a primeira justificativa da linguagem poética utilizada por Rousseau, mais próxima da poesia, portanto, mais próxima da fala, tanto por se tornar mais original, mais próxima de como era nos primeiros tempos. Então, guardemos essa primeira questão, que é a questão da linguagem poética do autor. Em seguida, há um aceno primoroso e fundamental que Rousseau faz à sua própria concepção estética, tão admirada pelos românticos, pelos pré-românticos do Sturm und Drang, a arte perfeita, que iria ser representada na cena lírica do Pigmalião e é prenunciada na Nova Heloísa com a revelação de dois enigmas: o segredo de fabricação dos vinhos e a feitura do mistério do bosque. Mas antes disso, eu vou comentar sobre o Pigmalião. Só lembrando aqui a vocês que a cena lírica do Pigmalião, ela se passa num teatro que representa um ateliê de escultor, há vários pedaços de mármore e algumas estátuas começadas, porém, há uma estátua escondida sob uma cobertura de um tecido leve e brilhante, ornado de franjas e guirlandas, é Galateia, estátua delineada de forma perfeita. Pigmalião a esculpiu a imagem de seu desejo, representando a beleza ideal, que tomou corpo numa pedra inanimada. Mas Pigmalião é um artista que sonha com alguma nova atitude diante das esculturas e, de quando em quando, em posse dos seus utensílios, dá golpes de cinzel em alguns de seus trabalhos e, de forma entristecida, reclama: não tem alma e nem vida, é apenas pedra.
Pigmalião deseja que a estátua ganhe vida e, além disso, quer ser amado e reconhecido por sua própria obra. Lembrando que Pigmalião, que é o escultor, é o próprio Rousseau também. Por isso, a obra não deve permanecer uma pedra fria de mármore, mas deverá ganhar vida. E numa solicitação ao sublime, que se encontra nos seus sentidos e toca os corações, o escultor clama aos deuses vida à matéria para que esses belos traços encantados se animem pelos sentimentos. Suas súplicas são atendidas, a estátua criada por Pigmalião, Galateia, passa a animar-se. Dessa forma, o delírio do artista chega ao último grau. Se, por um lado, o êxito dessa situação ocasiona o silêncio da própria arte ao transformar-se em realidade, pois ao acabar com esse nefasto encantamento da obra parecer que é, ou seja, de um parecer mentiroso, a vida de Galateia faz desaparecer a arte. Por outro lado, isto não deixa de representar uma estética que somente considera arte o que está mais próximo possível da realidade, ou seja, que seja tão real que não seja possível observar qualquer traço do homem, nesse caso do escultor. Esse parece ser o modelo de arte perfeita que aparece dentro de seu romance no momento em que Júlia faz a revelação dos dois enigmas que pairam na Nova Heloísa: o segredo de fabricação dos vinhos e a feitura do mistério do bosque. Passando, então, para o terceiro exemplo. Tudo é feito lá, voluptuosidade temperante, oferecida na sala de Apolo, isso ocorre dentro da Nova Heloísa, com ar de festa dionisíaca, porém, com deleites de pequena sensualidade, aguçados pelo império do gosto, ao servir uma garrafa de vinho mais delicado, mais velho do que o comum. Júlia proporciona todo esse deleite com o exemplo da arte, ou melhor, do segredo de fabricação dos vinhos, dos mistérios em que se transforma a uva local em um vinho que ocasiona a ilusão da bebida de vários lugares. Explicação de mais pura mimesis russoniana. O Râncio, o Xerez, o Málaga, o Siracusa, que bebeis com tanto prazer, são, na realidade, apenas vinhos de lavor, diferentemente preparados, e podeis ver daqui o vinhedo que produz todas essas bebidas longínquas. Júlia é a superintendente dessa ação, fornece uma explicação para essa criação artística de maneira formidável, é uma verdadeira conversão, pois é preciso, para isso, forçar um pouco a natureza, violentá-la com a ajuda de uma parcimoniosa habilidade. É evidente que se trata de uma mentira, de uma convenção, mas uma pequena mentira, pois tem efeitos criativos, portanto, artísticos, possíveis, tanto da perspectiva da verossimilhança, quanto da necessidade, além de suprir tudo que seja necessário no próprio lugar e não no exterior. Assim, a arte supre os limites inevitáveis da natureza, o vinho fica perfeito, não parece que é mimesis, não se percebe traços da mão humana, nesse caso de Júlia. Terceiro exemplo e último, para eu concluir em seguida, dessa mesma forma, funciona com a estética russoniana do Eliseu, ou a feitura do mistério do bosque, precisamente Saint-Pré se reporta a esse lugar na quarta parte do romance, dizendo que observou um local retirado, que parece ser agradável e útil, mas constitui uma mancha, é onde Júlia faz o seu passeio favorito e que chama seu Eliseu. Esse lugar foi elaborado e pensado pela heroína como um espaço fechado, um hortus clausus,
um locus amoenus, mas, mesmo levando a imaginação quanto aos seus sentidos, julgando ser, inclusive, o lugar mais selvagem, um deserto, sim, é um jardim artificial ou um deserto artificial, mas uma obra de arte que dá a ilusão da natureza selvagem, surpreendendo até a ingenuidade de Saint-Pré. Esse lugar é encantador, é verdade, mas agreste e abandonado. Nele não se vê trabalho humano. O trabalho humano foi tão perfeito que se tornou invisível. Não há nada nesse santuário da natureza que não tenha sido desejado e disposto por Júlia, pois ela assume que direcionou todos os passos, mesmo quando a natureza fazia tudo. Ela diz: sou sua superintendente. Diz Júlia novamente: não há absolutamente nada que ela não tenha organizado. Assim, tem-se uma obra da natureza, mas também obra de arte, obra de Júlia, pois esta obra se constitui simultaneamente a partir de uma concepção estética da verossimilhança. O grande brilho dessa informação parece não vir, então, da natureza, mas do primor do homem, que teve cuidado em não deixar nenhum rastro de suas mãos e oferecer a grande ilusão da natureza com a sua perfeição. Em parte alguma, o menor traço de cultivo. Tudo é verdejante, fresco, vigoroso, e a mão do jardineiro, nesse caso Júlia, tudo foi apagado. Até as irregularidades encontradas são provindas da simulação, são feitas com arte. Logo, não se pode julgar a arte pelos seus efeitos. Esse é o grande engano da procedência, pois é necessário o mínimo da ilusão. Para ir concluindo, até a natureza não é mais obtida de forma natural, mas também como produto do homem. Assim, a arte consumada se torna novamente natureza. Desse modo, apenas na arte consumada, o trabalho se apaga e o objeto obtido é uma nova natureza. A obra é mediata, mas a mediação se esvaece e o gozo é novamente imediato ou provoca a ilusão de ser imediato. Ora, a explicação dos efeitos artísticos da mimesis russoniana, na qual a arte que será consumada torna-se novamente natureza, pois a natureza, em sendo jardim artificial ou vinho, a linguagem, o Galateia, não pode permanecer obra de arte, não pode simplesmente parecer que é, precisa ser perfeita. Do contrário, já não é mais arte. É ou não é a verossimilhança aristotélica. Esses são os meus comentários. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos, professor Luciano, mais uma vez, pelas contribuições. Passamos, então, para as questões do chat. A primeira questão é a questão do nosso colega de classe, Geraldo Márcio. E ele pergunta assim, professor Wilson: quais as formas pedagógicas da estética negativa em Jean-Jacques Rousseau, em que ela pode influenciar a formação do homem autônomo? Bom, antes de responder ao Geraldo, eu quero agradecer a contribuição do Luciano. Vocês viram pela exposição do Luciano que ele escreve muito bem. Eu amo ler os textos do Luciano, são muito bem escritos, muito bem trabalhados, são elaborados de forma estética. Viu, Luciano? Muito obrigado pela sua participação, pela sua análise também. É isso que você falou da tese poética, estética em Rousseau. Eu acho que é uma das grandes riquezas, né, da filosofia, da produção russoniana. E, às vezes, quando a gente fala de estética, as pessoas podem pensar na poesia. Rousseau escreveu poesias, mas quando nós vamos
a escrita das poesias de Rousseau são poesias muito simplesinhas, né? Não tem uma riqueza tão grande literária. A sua estética está mais na escrita discursiva. Há na escrita discursiva dele toda uma poética. E o Lefebvre, ele levanta muito bem isso. A literatura dele é única, né? A análise que ele faz da pintura, do teatro também são analisadas estéticas. E essa questão do jardim, que o Lefebvre não coloca na sua obra, não comenta, e muitos que estudam estética também não colocam, eu acho que se dá por aquilo que o próprio John Hunt falou na obra dele, que é a dificuldade do estatuto do jardim como uma obra de arte. Então isso dificulta muito, mas eu acho que em Rousseau há sim uma profunda estética do jardim, e aí já tentando responder o Geraldo, né, uma estética de jardim dentro da concepção educativa de Rousseau, viu, Geraldo? Porque para ele a educação, ela é uma relação com o mundo, é uma relação também com a natureza. Quer dizer, são os três mestres, você se relaciona com o homem, com as coisas, não é? E consigo mesmo. Essa relação com os objetos, com as coisas, que é a própria natureza, ela tem que ser permeada por alguma forma de captação da sensibilidade. Então, essa sensibilidade que se desenvolve é uma educação estética. Agora, por que eu chamo de educação, aliás, de estética negativa? É no mesmo parâmetro, na mesma comparação que se faz da educação negativa, né, que é por evitar o mal, evitar os vícios se desenvolverem, etc. Da mesma forma também é evitar os males, né, que advêm da natureza em si. Quer dizer, uma estética negativa é essa também que impede que a pessoa faça um desenvolvimento estético problemático, corruptor, e que vai no mesmo âmbito do que aconteceu com as artes e as ciências. Porque o que foi denunciado no segundo discurso, não foi só um efeito das ciências, foi um efeito das artes como um todo. Isso é uma questão estética também. E aí, eu acho que a sua questão ela tem todo um sentido pelo seguinte, porque às vezes pensa-se na educação em Rousseau, pegando apenas o Emílio, pensa-se apenas numa educação informal, uma educação dada de forma doméstica pelo pai, ou seja lá por quem que seja, que é desenvolvido ali no mínimo da relação entre uma formação mais expressiva, entre uma relação, uma educação mais direcionada e assim por diante, e não é bem isso que acontece, porque no final, quando você percebe a educação do Emílio, ele atinge a razão intelectiva. A diferença é que o processo de chegar até a razão intelectiva é um processo demorado, que é o que ele chama de educação negativa. Se nesse processo educacional a relação com a natureza for também de forma que esse educando, no caso o Emílio, saiba apreender essa relação sensível da natureza de uma forma que valorize os elementos naturais, então processa-se também uma educação estética negativa. Quer dizer, os elementos naturais vão se agregando ao processo pedagógico, não de forma direcionada, mas de uma forma da captação da perceptibilidade de forma natural. Não sei se você entendeu isso, não sei se eu estou sendo muito claro, Geraldo, mas a relação que o Emílio tem com a natureza é uma relação que não é nem direcionada, nem forçada, e nem pela destruição dessa natureza. Quer dizer, em momento nenhum, o preceptor do Emílio coloca o Emílio para poder, por exemplo, formar um jardim florido, etc. A experiência que ele tem é lá do horto, com o Roberto, que é um horto de legumes. No entanto, quando você observa toda a perspectiva do Emílio, aí utilizando a metáfora do jardim, aí você percebe uma formação para uma disposição à natureza de preservação, de valorização desses elementos e assim por diante. Então, quer dizer, a natureza permanece no Emílio, não apenas de forma psicológica, mas também pela valorização desses elementos estéticos. Ok? Obrigada, professora. A nossa segunda questão é do Fábio Santos. E ele pergunta assim: essa paisagem natural, criada através da estética russoniana,
poderia ser uma inclinação a uma tentativa de reordenação do caos instalado na sociedade civil? O Fábio, eu acho que sim. Eu acho que toda a reflexão de Rousseau, a partir da natureza, agora não só no sentido de jardim, mas em todo sentido de natureza, que é o que nós estamos tentando trabalhar desde a primeira conferência, né? A primeira e segunda trabalhou muito, a primeira nem tanto, porque foi mais a própria vida de Rousseau. Mas a segunda, nós tentamos deixar isso muito claro. Qual é o papel do elemento natureza na filosofia, no pensamento de Rousseau? E natureza é o referencial máximo. Então, como nós vivemos a condição humana, a condição da natureza humana é viver numa sociedade corrompida, nós não vivemos na natureza, não vivemos no estado de natureza. Então, é preciso enfrentar o problema tentando resgatar esses elementos naturais, não resgatando a natureza em si, mas os elementos que nos dão embasamento e capacidade de pensar a sociedade, de pensar as condições sociais, de pensar as nossas relações sociais, políticas, econômicas e educacionais a partir desses elementos. Aí é o que eu tentei resgatar nessa conferência de hoje, que é a ideia do jardim. O jardim é um elemento pequeno, assim como a educação doméstica do Emílio poderia ser pensado como um exemplo pequeno, né? Não é uma educação de massa de um país, assim como o jardim não é um reflorestamento de massa, um trabalho ecológico de reflorestar todo o cerrado ou toda a Mata Atlântica. Não é esse caso, mas é um referencial aí que Rousseau capta para poder falar da educabilidade humana, no caso do Emílio, e não apenas da ecologia, mas de um resgate desses elementos pela via de valorização do belo, né? Aí aqui é uma poética russoniana, que é o que eu queria também complementar ao Luciano lá atrás, que eu vejo essa própria poética, não na vida, na experiência que Rousseau teve em sua vida, mas em toda a sua obra, considerando a relação do homem-natureza e do homem-mundo. Então, essa relação ela é uma relação estética como um todo. E aí, Fábio, serve, evidentemente, para repensarmos a sociedade em que vivemos hoje. É por isso que o pensamento de Rousseau ele é atual, ele é válido e é importante para as nossas reflexões como um todo. É isso. Então é isso, professor Wilson. Nós agradecemos a participação de todos nesse evento de hoje, em especial do professor doutor Luciano, e esperamos todos na nossa próxima conferência, dia 20 de maio. Até lá! Obrigado, Luciano. Obrigado a todos que participaram nessa noite e até a próxima conferência.